Você é neto de sobrevivente, né? Sim. Do Holocausto. De campo de concentração, na De verdade. extermínio. Ah, cara. Sobivor era extermínio. Então, Sobivor é muito louco. Eu não sei se... Eu tava vendo um documentário outro dia que contava a história de um cara que ele era o guardião. Não sei se você viu. Conheço. Era esse o campo de concentração? O nome me parece muito parecido. Era esse o cara, era esse o campo. Não era o único campo. Como é que era a história? Era um cara que, a princípio, ele foi reconhecido sob nos Estados Unidos, um cara morador de New Jersey, assim, que tava lá e as pessoas ao redor começaram a reconhecer ele como o cara que cuidava do campo, um dos caras que cuidava do campo. Um dos seguranças do campo de concentração, depois não se provou que era, não era, ele acabou meio que morrendo e ficou, essa história meio ficou por isso mesmo, mas era um lugar pesadíssimo então de que veio a tua família. O meu avô, pai do meu pai, bom, a família inteira vai pro campo, acaba se perdendo aí, ele acaba conseguindo fugir, depois ele acaba sendo dedurado por poloneses. Porque o meu avô tinha uma característica fisionômica que os alemães que ocupavam a Polônia não reconheciam ele como judeu, mas os poloneses não judeus reconheciam ele como judeu porque existia uma diferença entre os judeus poloneses e os não judeus poloneses. Qual a diferença, me fala? Por exemplo, ele não era loiro, ele era moreno, ele tinha cabelo castanho escuro. E a Polônia é um país onde tem muitas pessoas mais claras, olhos claros, loiros, etc. e tal. Então, os judeus na Europa Oriental eram negros, eram pessoas mais escuras, eram pessoas que tinham pele mais escura, etc. e tal. Rússia, você está falando? Rússia. Por exemplo, o sobrenome Schwarzman, o que significa? O meu é Oxman, é daí. É homem negro. Schwarzman é homem negro, porque existe toda uma questão de identificação. E aí, porque você tem ondas migratórias anteriores a essa, Desculpa te interromper, meu Oxman, sabe o que significa? Oxman, alguma coisa homem. Homem lindo. Você jura? Não, eu acabei de inventar. Mas Oxman é verdade. Mas é Oxman. Mas você não sabe o que é Ox? Não sei. Deve ser alguma coisa, será que é alguma coisa de... Pode ser carvão, ferro, madeira... Pesquiso hebraico para português? Oxman. É hebraico para português? Não, você tem que colocar Oxman. Coloca teu sobrenome em português e coloca meaning. Ah, tá. No Google. Mas eu não acho que é uma família tão grande a ponto de o Google ter isso escrito. Oxman, meaning. Tem aqui. Jewish genealogia da Argentina. Porque na Argentina eu tenho muito mais. A única família que eu tenho mesmo, assim, é em Córdoba. Córdoba tem muito Oxman, eu sei disso. É o único lugar que tem. Fala o seguinte. Não sei o que. Não. Tá dizendo que Oxman. Desconhecido. Religião. Depois eu vou pesquisar pra você. Eu tenho uns livros que tem sobrenomes judaicos, eu te mando. Eu não sei o que significa. Oxman. Eu não sei. É que eu uso bastos, então as pessoas nem desconfiam que tem o judeu. Oxman, genealogia. Eu interrompi o nosso papo pra falar de mim. Desculpa, gente. Eu sou xingado muito por fazer isso, mas ok. Mas é interessantíssimo. A vasta maioria dos judeus argentinos são descendentes de imigrantes que chegaram da Europa. Esses Ashkenazes, imigrantes judeus Ashkenazes, de uma pequena parte da Polônia, Lituânia, Rússia, Alemanha, Romênia e Ucrânia. Deixaram para trás judeus relativos, mas não fala o significado, não. Não, fala só de onde veio. E é verdade, veio daqui mesmo. É, o mesmo lugar que veio o meu avô. Tá. Meus avós. E aí ele foi levado para Sobivor num trem, né? Dentro da solução final, a partir de 42, que foi a decisão de matar os judeus através de câmaras de gás de forma sistemática e industrial. Os judeus desciam dos trens, faziam filas, tocavam música clássica, falavam que iam tomar banho e entravam na câmara de gás. Só que nesse processo, pegavam algumas pessoas para trabalhar no campo, por trabalhos braçais, etc e tal. Eles pegavam algumas pessoas que sabiam algumas profissões. E alguém falou pro meu avô, fala que você é jardineiro. Ele falou que era jardineiro, pegaram ele pro lado. O campo de Sobivor era constituído de 3 partes, sendo que a parte onde queimavam judeus, as pessoas que já estavam na parte 1 ou 2 não tinham acesso à parte 3, tirando algumas pessoas, e você não via o trem chegar. Então o meu avô foi para a parte 1
E, bom, ele foi, segundo o que ele conta em um vídeo que o Steven Spielberg fez na década de 90, ele tem uma fundação de memória do Holocausto. Sim. Uhum. E ele levou toda a equipe de filmagem para várias casas onde haviam judeus sobreviventes para filmar eles contando os relatos, para poder gravar isso, porque um dia de amanhã, daqui a 10, 15 anos, não vai ter nenhum sobrevivente vivo, né? Faz 70 e poucos anos. Então, quem nasceu já tem 70 e poucos anos. Sim. Quem era bebê na época e tal. Então... E meu avô falou que era jardineiro e botaram ele para misturar as cinzas dos mortos, que eram queimados nos fornos, com a terra. Adubo, como adubo. É, mais ou menos isso. E aí teve uma revolta em Sovivor. Bom, chegou prisioneiros russos que tinham experiência de guerra do Exército Vermelho. Bom, enfim, eles montaram um plano de matar em um espaço de poucos minutos entre uma pessoa e outra os 11 ou 12 oficiais da SS que mandavam no campo. Então, um estava no almoxerifado, um estava onde estavam as botas, outro estava onde cuidava dos uniformes, outro estava em não sei aonde, e aí tinha um judeu sempre trabalhando em todos esses lugares. Então, por exemplo, a bota do alemão lá rasgou, ele ia lá e o judeu lá, que era escravo, consertava a bota do cara. Perfeito. Então, eles participaram, eles mataram os 11 oficiais. Meu avô, quando eu conheci ele em 2003... porque eu não conhecia ele veio para cá, depois ele foi para Israel, meu pai tinha 2 anos, e depois quando eu nasci ele veio quando eu nasci, mas depois eu conheci ele com 17 anos, e ele contou que lá em Israel, quando eu conheci ele, que ele deu uma facada nas costas de um alemão. Ele contou que ele participou da revolta, e aí enfim, aí os poloneses que cuidavam da segurança do campo nas entradas, ficavam nos postos de vigia, eles perderam mais ou menos a noção do que estava acontecendo, porque começou a rebelar, um monte de gente querendo forçar o portão e tudo mais, e os soldados da Alemanha todos mortos, né, os caras da SS, e aí realmente romperam a porta da frente, o portão da frente, e muita gente fugiu, umas 300 pessoas fugiram. 300 pessoas, cara. E, bom, foram alvejados, a maioria morreu, 56 eu acho que sobreviveram. O meu avô é um deles. E aí ele ficou enterrado na neve, se escondeu, aí ele foi para uma fazenda e encontraram ele, enterraram ele na metade do corpo, ele conseguiu sobreviver. Aí ele foi para Itália, ficou com pneumonia, quase morreu no hospital, e aí a Cruz Vermelha emitiu um passaporte para ele conseguiu pegar um navio e foi pro Brasil. Aí ele conheceu minha avó. Conheceu, na verdade, o meu bisavô. História fodida, né, cara? Que acaba de maneira mais trágica, vindo pro Brasil. Bom, se ele não tivesse vindo, eu não tava aqui, né? Eu sei. Graças a Deus ele veio, né? Aí ele conheceu meu bisavô, pai da minha avó. Isso era que ano, cara? Isso foi em 45, 46, então ainda 44, uma coisa assim, 45. Final da guerra, ele tava chegando aqui. Aí ele conheceu meu bisavô, meu bisavô tinha uma fábrica de gravatas no Bom Retiro, bem clichê judeu da época, né? E aí ele falou, quero ser seu sócio. Ele falou, casa com a minha filha. Porque minha filha tá solteira e tal, que você conhecia ela, minha avó era linda. Judia? Judia. Raríssimo isso, hein? Não, tem muitas judias bonitas. Tô brincando. Aí ele... Não cruzei com muitos, mas obviamente que tem, obviamente. Aí ele... Vai pra Israel pra você ver. Tá, não, Israel, vai pra um bar eu fui a Israel. Eu joguei uma macabia da Israel. Opa, então. As mulheres lindas. Maravilhosas. Com armas. Com armadas. Mulheres que servindo ao exército. Isso. Lindas e armadas, assim. Um negócio... De uniforme. De uniforme, cara. E aí, enfim, aí eles casaram e aí, bom, nasceu minha tia, meu pai, meu tio, e aí eles separaram, meu avô, bom, passou pela guerra, não era uma pessoa, vamos colocar assim, 100% cabeça. Sim. E aí ele separou e foi para Israel quando meu pai tinha, acho que 11 anos, que era meio raro naquela época. Em 66, meu avô foi para Israel, e lá ele casou de novo, não teve mais filhos, a esposa faleceu, ele casou pela 3ª vez, 70 e poucos anos, e aí ele faleceu em 2005. Então, agora, a parte do meu pai, da parte da minha avó, eles chegaram antes da guerra. Também da Polônia, também do sul da Polônia, mas chegaram antes. Da mesma região. Da mesma região, mas conseguiram, já identificaram lá, estava tendo uma onda migratória e fugiram, chegaram aqui sem passar por campo. 26, 27 chegaram aqui. Sem passar por nada, não tinha nem...